Olá, internautas, aqui da TV 61, começando aqui mais um bate-papo com o Hélio Dolly. Tudo bem, Hélio? Tudo bem, Negrão? Bom dia a todas e todos. Bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 30 de março de 2022, um meio de semana agitado, né? E o Hélio vai falar sobre o movimento para unificar a candidatura de centro-direita para que possa ir para o segundo turno. E ele vai abordar também os casos da Petrobras e do MEC, voltando aí à questão do MEC, e da janela partidária, né? Os deputados e senadores trocando de partido, e vai falar também sobre o julgamento da chamada pauta verde, né? Pelo Supremo Tribunal Federal, que são esses projetos de retrocesso, aí, vários recursos, várias ações contra esses projetos de retrocesso do governo Bolsonaro. Hélio, a candidatura de centro-direita parece que está tentando se unificar, né? Inclusive, Sérgio Moro tem feito um movimento aí, mas parece que não tem tanto sucesso. Como é que está essa situação aí, Hélio? Negrão, olha, no popular, acho que eles estão tomando juízo, né? Claro, estou falando sob o ponto de vista deles, né? O Sim, ponto claro. de vista vamos dizer assim, de um pensamento liberal, neoliberal, que seria um liberalismo exacerbado, né? Do pensamento de direita, de centro-direita, que se iludiu com Bolsonaro, achou que Bolsonaro iria fazer no governo o que eles querem que seja feito, uma política neoliberal, de restrição, vamos dizer, de limitação do direito do trabalho, como foi aprovada uma reforma, né? Privatizações, uma economia de mercado exacerbada, vamos dizer assim, confiando muito no Guedes, né? Esse pessoal se decepcionou com o Bolsonaro, se decepcionou porque é bobo, porque não tinha nem que ter acreditado nele, né? Achou que o Guedes queria mandar na economia, que quem iria mandar o Guedes, que o Bolsonaro é um despreparado, e é mesmo. Bom, resultado. Hoje você tem uma eleição presidencial, 6 meses antes, polarizada entre Lula e Bolsonaro. Na verdade, nem Lula nem Bolsonaro representam o pensamento desse segmento da sociedade, desse setor da sociedade. E as pesquisas que têm sido realizadas têm mostrado que há um grande número de pessoas que não quer nem Lula nem Bolsonaro. Esse número varia e algumas ilusões. Pesquisas tanto tempo antes criam algumas ilusões. Então, vou só dar um exemplo, tá? Sem dado, assim, mas um exemplo. Eu não quero Bolsonaro, mas também não quero Lula. Um exemplo. Mas eu não quero Lula nem Bolsonaro, mas eu estou vendo que quem tem condições hoje de derrubar Bolsonaro é Lula. Então, eu manifesto o meu apoio ao Lula. Mas esse meu apoio ao Lula, e eu estou falando ficticiamente como se eu fosse uma pessoa nessa situação, esse meu apoio ao Lula ele pode mudar se surgir um candidato com chances que represente melhor o meu pensamento político. Mesma coisa, pelo lado contrário, uma pessoa com pensamento liberal, não gosta do Bolsonaro, não gosta do Lula, mas não quer a esquerda de jeito nenhum, acha que a esquerda vai destruir o país, que esses comunistas vão tomar o poder há algum tempo. Então, fala assim, eu estou com o Bolsonaro para derrotar o Lula. Mas também, quando surge um candidato que represente melhor o seu pensamento, ele sai do Bolsonaro e vai para esse candidato. É isso que a direita, chamada centro-direita, direita democrática, direita liberal, está demorando a entender, demorou a entender. E isso se fala há um tempão, e não sou só eu que falo, todo mundo com bom senso, observando o quadro político, diz isso. A única chance da chamada terceira via, que é a centro-direita no Brasil, e aí até direita representada por partidos como União Brasil, por exemplo, que está mais à direita, o Podemos, mais à direita, esses partidos ou têm um único candidato, ou eles não vão para o segundo turno, e o segundo turno será entre Lula e Bolsonaro. Isso aí
um fator dado. Então, agora que eu digo já há alguns dias, eles começaram a se movimentar mais intensamente no sentido de fazer essa unificação. Então, você tem um entendimento que está avançando entre o MDB, União Brasil, e o PSDB, que está em federação com o Cidadania. Então, você tem 4 partidos aí de centro-direita e direita tentando encontrar uma solução para ter um candidato único. E isso aí, inclusive, pode ser uma boa solução para 2 candidatos que não representam exatamente esse pensamento de centro-direita e que estão, como a imprensa gosta de falar, estão patinando nas pesquisas. Essa patinação na pesquisa, já falei aqui, Negrão, desculpe, eu vou repetir, isso aí é uma bobagem, isso é uma bobagem, porque pesquisa 6 meses da eleição, quem tem 1% pode ganhar a eleição, quem tem 20% pode perder a eleição e nem ir para o segundo turno. Isso aí a gente já falou aqui inúmeras vezes, e é bobagem ficar julgando o candidato agora pela pesquisa. Né? Então, eu leio assim, mas fulano está na frente das pesquisas, por que ele não é o candidato? Olha, você tem que ver a rejeição dele, você tem que ver o teto que ele chega. Né? Isso aí é primário em termos de pesquisa. Pesquisa hoje não indica. Agora, se você analisar o potencial político de Ciro Gomes e Sérgio Moro, você vê que eles não representam esse segmento e não têm grandes condições de crescer. Eles não têm por onde crescer, a não ser que eles fossem esse candidato único da centro-direita. Mas nenhum dos dois representa exatamente esse pensamento. Então, essa unificação ela pode esbarrar nesses 2 nomes. O Ciro manter a sua candidatura e o Sérgio Moro também manter a sua candidatura. Agora, ao mesmo tempo, elas são excelentes oportunidades, a tentativa de unificação é uma excelente oportunidade para esses 2 desistirem da eleição, desistirem honrosamente da eleição, já que eles dificilmente têm condições de prosperar. Então, o Sérgio Moro se aproximou desse grupo agora, até porque esse grupo foi inteligente, chamou o Sérgio Moro, olha, venha participar. Aí ele chegou botando banca, como, eu estou na frente nas pesquisas, eu sou o melhor candidato, só que para eles ele não é. Então, eles já seguraram ele, calma aí, cara, nós estamos discutindo aqui, não vem com essa sua empáfia lavajatista, não. Nós estamos aqui discutindo o candidato. E certamente não será o Sérgio Moro. Mas é uma boa oportunidade do Sérgio Moro falar em nome da unificação, para derrotar o Lula, para derrotar o Bolsonaro, tal, eu renuncio à minha candidatura, porque ele não vai longe. Está bem claro que ele não vai longe. Posso estar enganado, a gente erra, né? Mesma coisa o Ciro. O Ciro intensificou seus ataques ao PT e à esquerda, querendo se ligar mais a esse grupo da centro-direita, querendo ser mais representativo desse grupo da centro-direita. Mas ele também, as pessoas conhecem o Ciro e sabem que ele não representa esse pensamento. Então, a tendência, na minha opinião, está correndo ali em torno do Eduardo Leite, lá, o governador do Rio Grande do Sul, que se afastou do cargo e se manteve no PSDB, mas para ser o candidato, ele tem que dar um golpe no Dória, porque oficialmente o candidato do PSDB é o Dória, aprovado numa convenção, numa prévia, desculpe, numa eleição prévia, e você negar agora a eleição prévia é um golpe. Né? Uma eleição que, como se diz, custou ao fundo partidário, que é dinheiro público, 10 milhões de reais. É um golpe, mas tudo é possível nessa política, ainda mais nesse campo, a gente sabe disso. Simone Tebet é um nome forte também nesse campo, representa bem esses interesses aí que nós estamos colocando, e aí a coisa pode ir por aí. O Kassab se deu mal. O Kassab inventou de ter candidato numa estratégia até correta. A estratégia do Kassab é o seguinte: eleger o máximo de deputados, o maior número de deputados federais possível. Eleger uma bancada grande para ter capacidade de negociação com o futuro governo, seja lá qual for o futuro governo, e ele acha que é o Lula. Então, é isso que ele quer. Para isso, ele lançaria o candidato a presidente da República. Todo mundo sabe que um candidato a presidente acaba ajudando a eleição de sua bancada federal, até pela utilização, pela massificação do número desse candidato, até por isso. E o Kassab, então, lançou o Rodrigo Pacheco, que caiu na real, viu que não tem a menor condição e refluiu.
Aí ele tentou levar o Eduardo Leite para o PSD, para o Eduardo Leite ser esse candidato. O Eduardo Leite avaliou e viu o seguinte: se eu for para o PSD, eu vou ser candidato a presidente da República, mas você está sozinho. Eu vou estar sozinho, porque os outros partidos não vão aceitar essa imposição assim do PSD. E o Kassab quer ficar naquela postura meio ali. Ele tem um candidato a presidente, então as suas seções regionais apoiam quem quiser. A Bahia quer apoiar o Lula, Bahia apoia o Lula. Distrito Federal quer apoiar Bolsonaro, Distrito Federal apoia Bolsonaro. Agora ele tentou o Artung, o Paulo Artung, que foi governador do Espírito Santo e também não conseguiu. Então, isso aí também favorece a União, porque se o PSD não tem candidato, ele deixa solto, quem quiser apoia quem quiser e tenta eleger os deputados federais. Então, essa terceira via, Negrão, está caminhando, e eu digo sem medo de errar. É um risco maior para a eleição do Lula do que o Bolsonaro. Porque se o Bolsonaro esvazia mais, a terceira via cresce com uma candidatura unificada, ela tem um potencial de crescimento, não quer dizer que vai crescer, mas ela tem um potencial de crescimento indicado pelas pesquisas. Se ela consegue ocupar esse espaço, um candidato único dessa terceira via consegue ocupar esse espaço, pode tirar Bolsonaro do segundo turno e disputar com Lula no segundo turno. E aí a minha pergunta é a seguinte: para onde vão os bolsonaristas? Vão anular o voto ou vão votar nessa terceira via? Eu acho que vai ter as duas coisas. Vai ter bolsonarista anulando o voto e vai ter bolsonarista votando na terceira via para derrotar o Lula, para derrotar a esquerda. Então, é um risco real para a candidatura do Lula, se esse plano der certo. Não estou dizendo que vai dar, eu estou vendo ele caminhando. Não estou dizendo que vai dar certo. Então, é uma situação que nós temos hoje, Negão. Isso aí você soma com essa famosa janela partidária. A jabuticaba brasileira, mais uma jabuticaba, né, brasileira, na política brasileira. Os deputados que não podem deixar seu partido, eles têm que se manter no partido durante todo o mandato, eles têm um mês para mudar de partido. Então, aproveitando isso agora, parece que mais de 60 deputados, só federais, já mudaram de partido, buscando outros partidos. Senador não precisa dessa janela. Senador, como é uma eleição majoritária, ele pode mudar de partido a hora que ele quiser. Mas também tem senador mudando de partido. Aqui no Distrito Federal mesmo, a senadora Leila Barros saiu do Cidadania e foi para o PDT, o senador Regufe saiu do Podemos e foi para o União Brasil. Isso aqui, 2 em Brasília. Isso aí, Negrão, essa janela partidária, eu quero observar 2 coisas sobre ela. E ela tem a ver com isso, porque os deputados estão se reacomodando em função, principalmente, de suas eleições para deputado federal. Porque a legislação é terrível, essa legislação brasileira é terrível. Então, o que está acontecendo é o seguinte: o deputado sente que naquele partido ele terá mais dificuldades para se eleger, ele simplesmente vai para um partido onde ele acha que tem mais facilidades para se eleger. Por que ele não teria facilidade? Porque, sei lá, o partido tal tem um candidato muito forte, e esse candidato muito forte vai impedir a minha eleição. Eu vou ficar em segundo, terceiro, quarto lugar. Então, eu pego, não quero esperar, vou para um onde eu possa disputar melhor. Mas, além disso, Nego, tem um escândalo que está acontecendo e que a imprensa não está noticiando, a imprensa está ignorando. É o seguinte, Nego, o fundo eleitoral, o dinheiro público nas eleições, que, como você sabe, eu defendo, mas não da maneira como é hoje, mas eu defendo que o financiamento das candidaturas seja público e não privado, esse fundo eleitoral, a legislação estabelece um teto para os candidatos. Então, eu vou dar um exemplo também fictício. Vamos supor assim, um candidato a deputado federal em determinado estado tem um teto de R$2 milhões. Ficção. R$2 milhões é o teto de dinheiro do fundo eleitoral que ele pode receber. Só que quem controla esse dinheiro, quem maneja esse dinheiro, é a direção do partido. E você sabe que os partidos têm donos. Eles é que controlam o dinheiro. Né? Eles que dizem: olha, você vai receber 2 milhões, você vai receber 100 mil, você não vai receber nada. Né? Tem partido que chega para o cara e fala: olha, você pode ser candidato, mas não vai ter dinheiro aqui não. Aí o cara pega e muda de partido. Né? Que mostra a falência do sistema partidário brasileiro. Não tem sentido. O cara muda de partido como eu mudo de camisa.
né? Troquei a camisa, essa aqui está suja, vou colocar outra, o cara muda de partido, aproveitando essa janela partidária. Os partidos não têm a menor consistência, não têm a menor ideologia, não representam nada no sistema brasileiro. Isso aí é uma das coisas que tem que mudar. Partido é empresa privada com donos e recursos públicos, gerida por recursos públicos. É isso. Partido no Brasil hoje, generalizando, há ligeiras exceções, mas é isso. Partido é isso. Então, o capo lá do partido, o chefão do partido, chega para o deputado, ele quer levar um deputado forte para melhorar a sua lista de candidatos. Então, ele chega, o cara fala, olha, eu te dou o teto aqui, te dou... Não, um lá chega lá e fala assim, olha, eu vou te dar 1,5 milhão. 1,5 milhão para a campanha, vem para o meu partido que eu te dou 1,5 milhão. Aí ele vai no outro partido, o outro partido fala, não, ele te deu 1,5 milhão, eu te dou 1,6 milhão. Te dou 1,6 milhão para a campanha. Aí ele vai no terceiro partido, olha, 1,6 milhão, eu te dou 1,8 milhão. Aí ele chega no teto, chega um partido que quer... É um leilão, né? Estão fazendo leilão de candidatura no Brasil. A imprensa está sendo omissa em relação a isso. Não é simplesmente uma vontade de mudar para se eleger. Tem isso, para se eleger, eu quero me eleger. Mas é um leilão de recursos. E o deputado recebe esse dinheiro, e tem muito candidato aí, Negrão, que já reserva uma parte desse dinheiro, e você tem como fazer uma lavagem, bancar, fazer nota falsa, tá? Uma parte desse dinheiro para ele. Imagina, o cara recebe, com esse número que eu estou usando, 2 milhões, se ele recebe 200 mil para ele, pessoalmente, para melhorar a vida dele, é muito dinheiro, né, Negrão? 200 mil, de repente, para disputar uma eleição. E isso está acontecendo, sempre aconteceu de outra maneira, mas está acontecendo. Então, o fundo eleitoral, que eu acho legítimo, não nesse valor, não calculado dessa maneira, acho que a eleição poderia ser muito mais barata se os partidos fossem realmente representativos, fortes, e que o sistema eleitoral mudasse. A eleição poderia ser muito mais barata, não justifica gastar esse dinheiro todo em eleição. Como não justifica também gastar esse dinheiro todo em TSE, que é uma outra excrescência, uma outra jabuticaba brasileira, esse tal de Tribunal Superior Eleitoral. Mas isso está acontecendo. Então, você está tendo, ao mesmo tempo, uma movimentação para as candidaturas a presidente, que nós já citamos, mas você está tendo também um grande movimento aí nos bastidores para a definição das listas de deputado federal, que, no fundo, é uma eleição importantíssima, porque é o número de deputados federais que cada partido elege que determina os recursos do fundo partidário que sustentam seus dirigentes, sustentam mansões, sustentam carros para transportar, despesas de almoço, jantar, café da manhã, fundo partidário, dinheiro público, que define o fundo eleitoral, que é esse que os candidatos têm para gastar na eleição, define o tempo de televisão que cada partido vai ter. Claro, tem gente mudando de partido, porque no seu partido tem um pouco tempo de televisão, no outro vai ter um tempo maior de televisão. E define a cláusula de barreira, quer dizer, para passar pela cláusula de barreira de 2%, com eleição em 9 estados, é o número de deputados federais que vai dizer se o partido atingiu a cláusula de barreira ou não. Então, é uma eleição muito importante. E é uma eleição que está sendo resolvida no dinheiro também. Então, Negrão, só para concluir essa parte, eu vou te dizer o seguinte: o sistema eleitoral brasileiro está falido. Está falido. É uma enganação total. Essa coisa de mudar de partido como se fosse uma coisa banal, eu estou nesse partido, vou para o outro, e às vezes são partidos que pretensamente têm uma ideologia totalmente diferente, mas pretensamente, porque isso já está esquecido pela maioria dos partidos, ou os partidos não têm ideologia, ou eles são amplos, tão amplos, que nele se comportam diversas posturas políticas, posições políticas, né? É o que alguns cientistas políticos gostam de dar nome para as coisas, né? Chamam de partido ônibus. Partido ônibus é aquele que cabe todo mundo, é tipo o MDB, né? Partido ônibus. Então, o sistema é vergonhoso, e nós vamos para mais uma eleição nesse sistema. Resultado, nós vamos ter um Congresso que não representa verdadeiramente a população brasileira, vai ser um Congresso dominado pelo poder econômico, um Congresso majoritariamente conservador, nesse ponto ele até representa realmente, mas não na proporção em que a maioria da população brasileira é conservadora, mas o Congresso exacerba
essa representação conservadora. E quem olhar para o nosso Congresso vai falar: opa, esse país é maravilhoso, só tem empresário e advogado. Né? Tantos empresários e advogados no Congresso, advogados nem todos, bacharéis em direito, né? Tem tanto bacharel em direito e empresário que é um país de bacharéis de direito e empresários. E um país engraçado, né? Um país em que os homens são 80% da população, porque a representação masculina no Congresso não tem nada a ver com a representação na sociedade, a quantidade de homens e mulheres que existe na sociedade. E também é um Brasil branco, né? Branco, Brasil branco. Brasil branco também, quer dizer, é o país... Só 4% Brasil, de negros, né? Porque, teoricamente, o Congresso Nacional é o órgão máximo de representação da população brasileira. Né? Então, se você olhar para o Congresso Nacional, nós temos que a maioria da população brasileira é branca, é masculina e é integrada por empresários, inclusive uma grande proporção de empresários do agronegócio, né? E por bacharéis de direito. É essa a composição da população. E hétero, né? E hétero. Aí eu já não garanto, Negrão, mas eu acho que sim. Pelo menos de boca, né? Pelo menos de boca, mas eu imagino que sim. Então, Negrão, isso aí tem que mudar. Não estou dizendo que isso aí vai, no estalo, vai mudar, as mulheres vão ocupar. Isso é um processo, não adianta a gente ficar também, mas é um processo. Esse sistema eleitoral que nós temos, além do que, o sistema eleitoral exige partidos fortes. Existe partido representativo. Quando o cara está num partido, você sabe o que ele representa. Você não tem que ficar perguntando para ele a posição dele, porque você já sabe que a posição dele é a daquele partido em que ele está. E aí você tem ali na sociedade, você tem desde o bipartidarismo dos Estados Unidos, né? Até países que têm no Congresso 8 partidos, 9 partidos, mas isso aí é um limite. E você tem uma representação muito nítida do que esses partidos representam. Você não vê um cara sair de um partido que se chama socialista, por exemplo, para o União Brasil, que é o partido de direita. Você não vê um cara saindo de um partido de direita para ir para um partido de esquerda, sem mais, só porque ali fica mais fácil ele se eleger. Aí, na hora que tem uma votação no Congresso, uma parte da bancada daquele partido vota de um jeito, outra parte da bancada... Isso é um absurdo, isso não pode existir. Né? Um partido divide os dois. Você não pode ter um bolsonarista como o Arthur Lira eleito presidente da Câmara com voto de partidos de esquerda e de partidos de oposição para fazer o jogo do Bolsonaro na Câmara e assegurar a política bolsonarista. Quer dizer, isso aí não entra. Para você explicar isso para um estrangeiro, principalmente para um europeu, é uma dificuldade você explicar isso. Como é que deputados do PT votam no candidato do Bolsonaro para presidente da Câmara, sabendo o tipo de política que ele vai executar na presidente da Câmara? Como é que senadores do PT ou do partido de esquerda votam pela recondução de um procurador-geral que se ficou famoso por arquivar todos os processos contra Bolsonaro e sua família e seus amigos? É incompreensível. É porque esses partidos não são partidos reais, com força, para determinar a posição dos seus parlamentares, né? E com respaldo social para isso. É essa bagunça que é o sistema eleitoral e o sistema partidário brasileiro. E aí a gente vê que isso se reflete nessas eleições que nós teremos, mais uma vez, sob esse julgo, né? Sob o julgo dessa legislação péssima, controlada por um tribunal que não precisava existir. Um tribunal que não precisava existir. Para organizar e administrar a eleição, você não precisa de uma máquina como esse TSE de empreguismo, altos salários, altas mordomias, com ministro em tempo parcial, ministros que vão trabalhar lá nas horas vagas. Né? Nós precisamos realmente de julgamentos rápidos das questões eleitorais. Não precisa de um tribunal eleitoral para isso, mas o julgamento tem que ser rápido. Não tem sentido um candidato ser impugnado agora e o julgamento acontecer 3 anos depois, quando ele já exerceu quase o mandato dele todo, que é o que acontece hoje com esse TSE preguiçoso. Caro e preguiçoso que nós temos. Então, isso tudo tinha que mudar. Agora, vai mudar, Negrão? Eu não sou otimista, não. Eu também não estou otimista, não, viu, Hélio? E a gente já tratou desses temas aqui, desse tema aqui,
Não adianta a gente eleger um governo democrático, progressista, derrotar o fascismo, se a gente não mudar esse Congresso. Se a gente não mudar esse Congresso e mudar também a Câmara Distrital aí de Brasília e as Assembleias Legislativas, porque as pautas de retrocesso elas vão continuar. Está acontecendo um absurdo, né? Um deputado, Juarez Costa, deputado federal da bancada de Mato Grosso, está com uma proposta de retirar o Estado, velho, da Amazônia Legal. Mato Grosso faz parte, você viu isso aí, né? Assim, é uma falta de pudor, né? O cara quer aumentar aí as áreas de desmatamento para favorecer o agronegócio. Vai ser assim, tipo um estado do Rio Grande do Sul e do Espírito Santo junto. Então, se não mudar essa composição do Congresso, a gente vai ter isso aí. A gente vai ter isso avançando. E por falar nisso, por falar em desmatamento e por falar em retrocesso na questão ambiental, Hélio, o Supremo está julgando aí, né, essas pautas, a chamada pauta verde, né? O Supremo começa o julgamento hoje, né? Como é que você está acompanhando isso? Negrão, você tem razão, inclusive, essa proposta corre o risco de passar, de tirar o Mato Grosso. O Bolsonaro, Negrão, ele quer tirar Fernando de Noronha do estado de Pernambuco, vamos dizer assim, federalizar, voltar a ser o território de Fernando de Noronha, território federal. Por quê? Porque ele quer praticamente vender Fernando de Noronha. Ele já falou nisso, ele quer que cruzeiros cheguem em Fernando de Noronha, que haja um desenvolvimento turístico em Fernando de Noronha. Dane-se a natureza, dane-se a proteção ambiental, dane-se o meio ambiente. Então, essa pauta está avançando mesmo. Agora, felizmente, Negrão, o Supremo Tribunal Federal, vamos ver qual vai ser o resultado do julgamento, ele resolveu unificar 7 processos que tratam dessa questão ambiental. Foram apresentados geralmente por partidos de oposição. Eu sei que a Rede tem alguns processos, PV tem processo, acho que o PSB também tem alguns desses processos, não sei se outros partidos têm. Eu tenho eles aqui, eu não tenho decorado. São 7 projetos do Bolsonaro, decretos, projetos do Bolsonaro, que prejudicam o meio ambiente. Contra todos eles, houve uma contestação de partidos de oposição. Por exemplo, prevenção do desmatamento. Foram 7 partidos que acionaram o Supremo Tribunal para que o governo execute o plano de ação de prevenção e controle de desmatamento da Amazônia, que está sendo ignorado. O Partido Verde contestou um decreto e uma portaria do Ministério da Defesa que coloca as Forças Armadas no combate a crimes ambientais e às queimadas, esvaziando o Ministério do Meio Ambiente. A Rede entrou contra um decreto que alterou a composição do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Então, são 7 processos, mais ou menos, desse estilo, que o Supremo vai tentar anular essa boiada, né? Nas palavras do antigo ministro Ricardo Salles, essa boiada que Bolsonaro está fazendo na violação do meio ambiente brasileiro. Quer dizer, entre os inúmeros males causados pelo governo Bolsonaro, está essa destruição do meio ambiente. A gente está vendo isso a cada dia. O esvaziamento do IBAMA, não aplica mais multa, incentiva o garimpo em terra indígena, incentiva o desmatamento, altera os conselhos para retirar a representação da sociedade, colocar a representação do governo nos conselhos. Então, recusa recursos internacionais para a preservação da Amazônia, porque diz que eles estão querendo interferir na Amazônia. É uma série de medidas terríveis. E aí, Negrão, eu vou continuar falando. Quem elegeu Arthur Lira para a Câmara dos Deputados e Rodrigo Pacheco para o Senado é cúmplice disso. Não vai tirar, não. É que a gente não sabe que o voto é secreto. A gente só desconfia. Né? A gente tem indícios, vamos dizer assim, mas o voto é secreto, o cara pode negar até a morte, a não ser que o painel seja revelado, como fizeram Antônio Carlos Magalhães e Roberto Arruda lá atrás no Senado. Né? Eles violaram o painel de votação e descobriram quem é que tinha votado a favor e contra a cassação do senador Luiz Estevão. E houve surpresas, Negrão. Teve senadora do PT votando contra a cassação do Luiz Estevão. Eles descobriram ali, violando o painel. Teve senadora do PT votando contra a cassação do Luiz Estevão.
por razões que até hoje não estão claras. Qual era a senadora, Hélio? Eu não vou dizer não, Negrão, senão ela vai processar a gente, porque o painel é secreto. Mas isso aí circulou amplamente no Senado, na Câmara, na época, Negrão. Na época circulou amplamente isso. Estava lá o nomezinho dela na relação dos que votaram, e ela fazia discursos irados, sabe? Ela é bem raivosa, sabe? Fazia discursos irados. Então, Negrão, a gente não tem como saber, mas são cúmplices desse desmatamento. Agora, vamos ver se o Supremo anula esses decretos, essa legislação, essas portarias do Bolsonaro, para tentar ainda preservar o meio ambiente, porque agora, na minha sensibilidade, a boiada vai querer passar mais rápido. Inclusive, já estou dizendo, Bolsonaro vai querer encaminhar totalmente a privatização da Petrobras ainda no governo dele, ainda agora. Então, é fim de governo e começa aquela coisa. E tudo isso é dinheiro, né, Negrão? Tudo isso é dinheiro. Esse negócio do MEC, Negrão, foram os pastores, absurdo, tal, pastor que nem era do governo. Isso é rotina, Negrão. O roubo no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação é rotina, é rotina. Dificilmente se recebe o dinheiro de graça. E não é à toa que um representante do Valdemar Costa Neto, do PL, maneja esses recursos no FNDE. Não é à toa, não. Pessoa indicada por ele. Foi chefe de gabinete dele durante muitos anos. Esse cara está lá no FNDE. Por quê? Porque é competente, entende de educação? Não, ele não é competente nem entende de educação. Ele está lá como representante do PL do Valdemar Costa Neto no riquíssimo, poderosíssimo FNDE, que é onde esses pastores estavam roubando junto com o Milton Ribeiro, que agora foi afastado. Essa é a realidade do Brasil, Negrão. Essa é a realidade. O roubalheira continua e o Bolsonaro dizendo que não tem corrupção e correndo para o hospital a cada crise maior que ele tem, ele corre para o hospital. Dessa vez foi rápido, né, Negrão? A obstrução intestinal dele resolveu rapidamente agora. E a gente vai ver essa corrida aí durante esse processo eleitoral muitas vezes, né? A gente vai ver. O Hospital das Forças Armadas já está até preparado, lá deve ter um leito especial. Se a gente for correr para o hospital a cada obstrução intestinal, nós estamos lascados. Agora, o presidente da República está qualquer lá, prisão de ventre aí está todo mundo ferrado. Tem uma mudança na porta, pega o carro, vai, tem lá tudo preparado para ele, todo mundo prestando continência quando ele entra. Ele pode ir para a hora que ele quiser, Negro. Exatamente. Felizmente, nosso tempo está aqui se esgotando. O baú, o Hélio ia abordar aqui a questão do golpe de 64, e como sexta-feira, 31, a gente volta. Exatamente. Nós voltamos dia 1º. Dia 1º, né? 31 amanhã, quinta-feira. Voltamos dia 1º, que, aliás, dia 1º é exatamente o dia do golpe, né? Aí nós vamos falar dele no baú. Muito bom, agradeço você, Hélio. Hoje eu exagerei aqui na conversa e o tempo passou. Tranquilo. Agradeço, Hélio, agradeço você que nos acompanhou aqui pela TV 61, e se você estiver nos assistindo pela TV 247, também agradeço a sua audiência. Ajude a impulsionar o nosso programa, se inscreva aqui no nosso canal, se inscreva lá na TV 247, aí na TV 247, e a gente volta na sexta-feira. Grande abraço para todo mundo. Um abraço a todos.